Oi, galera! Voltamos para o nosso quadro Cartinha da Semana, onde eu trago para vocês um conselho do baralho cigano para a sua semana. Se você já veio do Instagram, você provavelmente já escolheu a sua dupla de cartinhas lá. Se você ainda não escolheu, vai lá no meu Instagram, @eumarigê, para escolher. Ou procure nos destaques a data de hoje, que as duplinhas de cartas vão estar lá para você escolher. Aí você respira fundo, escolhe a duplinha número 1, 2 ou 3 e depois volta aqui para ouvir a interpretação e receber o conselho que o baralho cigano tem para você. Se você está me assistindo em vídeo, eu vou deixar aqui, vou colocar agora na tela a foto com as 3 duplinhas de cartas. E aí você só precisa fechar os olhos, se concentrar, respirar fundo e sentir qual das duplas te chama. Olhe bem, dá uma pausa, escolhe e depois vai para a parte do episódio onde eu interpreto a sua duplinha de cartas. A primeira duplinha que a gente tem essa semana é a carta das pedras, que em alguns baralhos, em alguns decks da escola europeia principalmente, essa é a carta dos trevos. Carta número 2 pode ser trevos ou pedras. A gente também tem a carta número 36, que é a carta da cruz. Querida, querido, queride, pare de ficar se perdendo nos pequenos obstáculos do dia a dia. Pare de transformar qualquer pequeno problema que tem que ser resolvido num grande problema, numa coisa assim impossível, num grande drama. Aqui eu sinto uma energia meio de não faça tempestade em copo d'água. Aqui você tem uma chance de ultrapassar pequenos obstáculos e chegar no lugar de muito alívio. Essas pedras que estão aparecendo aqui nessa carta, elas não precisam ser um peso. Elas precisam representar esse peso todo que você está carregando. Elas podem ser só pequenos obstáculos que, ok, não deixam de ser chatinhos porque demandam alguma energia para serem resolvidos, mas são obstáculos contornáveis. É diferente de um obstáculo quando sai a carta da montanha. Porque a montanha, sim, é um obstaculão, né? A montanha não dá pra você pegar uma montanha e trocá-la de lugar. Agora as pedras, dá. A carta da cruz, ela fala de peso, culpa, remorsos e também de vitória depois de um período complicado e conturbado. Então aqui, nessa dupla, eu diria assim, encare as dificuldades, os percalços dessa semana com calma, tenha um pouco de paciência, resolva o que tem que resolver, sem se desesperar, sem entrar num vórtice caótico, sabe? Resolva com calma e permita-se sentir essa leveza. Por exemplo, eu tenho que ir no poupa-tempo fazer a segunda via do meu RG. Ao invés de transformar isso num grande problema, tipo, caralho, o poupa-tempo e eu não sei o que, eu tenho que pegar o metrô e o horário do meu trabalho e a fila, ai meu Deus, nossa, vai ser um dia perdido. Em vez de ficar transformando nesse peso todo, uma pequena tarefa que você tem que fazer e tá procrastinando, resolve. Qual é a tarefa, o desafio, o obstáculo que eu não tô dando o devido tamanho e tá me tomando assim uma energia muito grande e tá me pesando, tá se tornando um fardo, sendo que eu poderia resolver rápido, tirar isso da minha frente e ficar em paz e apenas sentir o sabor da vitória. Chega de arrastar esses pequenos problemas que não precisam ficar no seu caminho. Chega! Tá na hora de pegar essa tarefa que você empurrou, resolver logo de uma vez e tirar da sua frente. Combinado? Combinado. A segunda dupla dessa semana é essa daqui. A carta do chicote e a carta da criança. Achei essa duplinha aqui bem esquisita. Porque elas têm energias muito diferentes. A carta do chicote, ela fala de autocobrança, fala de autoflagelo, fala de ciclos repetitivos, aquela coisa que você fica repetindo sem parar, mesmo que no final dê errado, que te prejudique, você não para de fazer o mesmo movimento, o mesmo comportamento, a mesma coisa. Mas também fala de coragem, de tomar as rédeas da sua vida, tomar o poder ou retomar o poder sobre a sua própria vida e agir, né, de acordo com as suas necessidades e os seus desejos. Ele pode ser visto como uma energia de agressividade
e violência, treta, briga, dependendo do contexto onde ele sai. Claro, quando a gente tá fazendo uma leitura personalizada, um atendimento, vai depender de tudo que tá em volta do chicote, né? Mas aqui, fazendo uma leitura mais geral, a gente tem o significado dela meio que sozinha. Então, a gente se baseia nisso. E a carta da criança, ela fala de novos começos, ela fala, no polo positivo, né? De novidade, de bom humor, de alegria, de experimentação, de curiosidade. Mas também, dependendo do contexto, ela pode falar de padrões infantis, né, de comportamentos infantis, de impulsividade, ingenuidade, né, excesso de ingenuidade, excesso de inocência. Então, fazer escolhas, tomar decisões de uma forma ingênua, sem enxergar a realidade como um adulto. Então, o que eu achei esquisito é porque a carta do chicote é uma energia densa e pesada, tipo uma energia de um pouco de agressividade, de poder, de força, dessa coisa mais densa. E a da criança é completamente oposta, tipo leveza, alegria, curtição, vamos viver a vida. Elas, em conjunto, o que eu sinto aqui, que o baralho quer te falar, é para você tomar cuidado com os comportamentos que você repete só porque você aprendeu que era assim, quando você era criança. Tá entendendo? Sabe aquelas situações onde você tem uma reação quase que infantil? Sabe quando a gente que é adulto, às vezes quer fazer birra? Não adianta você falar que não, porque eu sei que você já quis, às vezes você quer. Às vezes eu quero. Às vezes eu tenho vontade de fazer birra. Por minhas amigas mais íntimas, assim, a gente tem a liberdade de falar, nossa, gente, naquele momento que aconteceu tal coisa, eu só queria fazer uma birra. E falar, não, por que não? Porque eu não quero, que saco, sabe assim? E dar uma esperneada. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Às vezes me dá uma raiva, um negócio tipo, não é justo! Não é justo isso, porque isso acontece comigo. Meu, eu sou uma pessoa tão legal, sabe? Então, sabe esse comportamento infantil? É ele que a gente precisa eliminar essa semana. É nele que a gente precisa prestar atenção. Quais comportamentos infantis você está repetindo? E, muito provavelmente, estão pesando e estão te machucando. Só que você não está percebendo e você continua agindo igual só porque é assim que você aprendeu, sabe? Então, essa semana pede para você tomar consciência desse comportamento infantil, desse comportamento que tem essa raiz ali da sua infância. Sabe o que essa combinação traz? Muito. Por exemplo, você ser otária e confiar em todo mundo igual uma criança. Entendeu? Esse é o tipo de comportamento que a gente precisa evitar. Esse é o comportamento que a gente precisa olhar pra ele, parar de repetir e mudar. Sabe? Sabe aquela coisa de, todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo é meu amigo, que é bem típico de criança, que a criança ainda não tem a maldade, ainda não tem a malícia. Então ela acredita em qualquer um que vier ali colorido, com um pirulito e falar kkk. Chega, você é um adulto, você é uma adulta, você não tem mais que ficar acreditando nas pessoas. Você tem que ter malícia, você tem que ter desconfiança. Você tem que sair desse papel aí de acredito em todo mundo, o mundo é lindo, o mundo é cor-de-rosa, e cair na real. Que não é assim. Que você, em algumas situações, você vai ter que se colocar, vai ter que se posicionar e vai ter que tomar certas atitudes adultas. E não ficar só se escondendo e esperando os outros escolherem por você, querendo ser a boazinha, querendo ser a menininha, querendo ser o menininho, querendo ser o... eu sou tão legal, sou tão galera. Sabe? Então, essa combinação é muito isso aqui. Tipo assim, sai dessa, que você não é mais criança, e tome as atitudes como um adulto, né? E para de se machucar, para de se colocar em situações de vulnerabilidade porque você tá sendo besta, porque tá sendo inocente, porque tá sendo ingênua, entendeu? Então é meio que sai dessa, porque isso não vai te fazer bem. Então toma cuidado, tá? Não que a gente tenha que perder totalmente essa visão mais infantil pro mundo. Eu acho que não, acho que pra muitas coisas é importante a gente ainda ter essa curiosidade de querer experimentar, de querer conhecer as coisas e tal, como uma criança, mas o conselho da semana é que você tome cuidado aonde você tá colocando isso. Porque tem certas situações que você precisa se colocar e agir como um adulto, tá? Então, cuidado com o excesso de ingenuidade. É isso.
Terceira duplinha de cartas, a gente tem aqui a carta da serpente e a carta das estrelas. Gente, achei essa combinação super bonita. Achei ela super bonita. A carta da serpente é uma carta que muitas vezes ela é mal interpretada. Assim, tem algumas cartomantes que às vezes olham pra ela só com um sentido negativo, assim, o sentido de traição, falsidade, tiriritororó. Mas não é a forma que eu gosto de olhar pra essa carta. Eu acho que, como em toda tiragem, a energia da carta depende muito do contexto onde ela tá inserida. É claro que se eu tô fazendo um atendimento personalizado com uma consulente, eu consigo tirar muito mais informações, detalhes da carta, dependendo do contexto onde ela está inserida, das cartas que estão em volta. Aqui a gente está trabalhando com poucas informações em uma tiragem mais, né, mais ampla, mais geral. Então aqui, nessa combinação, como ela saiu junto com as estrelas, o conselho do baralho para você é intuição. Perceba os sinais. Perceba a sua intuição. Se você não estiver se sentindo bem no lugar, não fique. Confie nas suas sensações. Confie no que você está sentindo. Confie nos seus insights, nos seus pensamentos. Fique esperta, porque a espiritualidade está falando com você. A carta das estrelas é uma carta que fala muito de espiritualidade. É uma carta que fala de orientação espiritual, fala de guias, entidades, energias que estão te guiando, né? Que estão iluminando o seu caminho, que estão te mostrando o caminho. As estrelas antigamente eram uma ferramenta de localização e locomoção, né, para o homem. Então ela tem essa simbologia de ser algo que está mostrando o caminho, está indicando por onde ir. E a serpente, ela tem essa característica de ser esperta, de ser intuitiva, de ser... Aqui, eu tenho até uma serpente tatuada, ó. Uma das inspirações da minha tatuagem da serpente é essa carta da serpente do baralho cigano. Olha que coisa mais linda. A minha jiboia. Maravilhosa, né? Olha o movimento. Pra quem tá assistindo, né? Então, eu gosto muito desse lado da serpente, que é o lado da sutileza, da percepção do sutil, da percepção daquilo que não está sendo mostrado, daquilo que não está sendo dito. Então, a serpente, ela sente o ambiente para entender se ela está segura ou não, para sair da toca, para poder ir atrás do que ela precisa, ir atrás das presas dela e tal. Ela é um bicho estratégico. É um bicho sorrateiro? Pode ser também. Mas ela vai atacar se ela estiver se sentindo ameaçada ou se ela precisar se alimentar. Entendeu? Então ela é esperta, ela é sagaz. A serpente também fala de transformação, né? De cura, de transformação, de transmutação. Tem a coisa da cobra que troca de pele, né? Então, pra mim, ela é uma carta que representa muito essa energia da intuição, sabe? Desse chakra frontal, que é o terceiro olho, que é a percepção do que está acontecendo à minha volta, mas que não necessariamente está sendo dito. Mas que o baralho aqui está pedindo para você prestar atenção e ouvir. Porque tem recados importantes para o seu crescimento, para o seu bem-estar, para a sua evolução. E o pedido aqui é que você esteja atenta, esteja ligada, observe um pouco além. Ao invés de raciocinar, você sinta. Então, assim, fui num lugar. Cara, não tô me sentindo bem. Mas, poxa, não tem o menor motivo de eu não estar me sentindo bem. Aqui é um lugar legal, essas pessoas todas aqui são minhas amigas. Eu sempre gostei de vir nesse lugar, parará, parará. Mas a sensação ainda tá esquisita. Você sente um aperto, você sente um incômodo, você não quer estar lá e tal. Presta atenção nessa sensação. Vê o que a sua intuição tá te falando. Tá te falando pra ir embora? Tá falando pra se afastar de uma certa pessoa? Tá te falando pra você falar menos e ouvir mais? O que a sua intuição tá te falando? Essa é uma boa semana pra você seguir a sua intuição, tá? Porque as estrelas estão do seu lado, as estrelas estão te dando o recado, as estrelas estão te dando o caminho, mas é um caminho do sutil, da ordem do sutil e não do óbvio, do material. Então, cabe a você estar esperta ou esperto
para prestar atenção e seguir esse caminho e ser orientado por essas estrelas, sejam elas o que for, né? Você pode acreditar em Deus, em Jesus, nos orixás, nos elementos da natureza, nas energias, no cosmos, enfim, o que fizer mais sentido para você, mas é essa coisa da ordem do sutil que tá tentando te passar mensagens. É isso. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira ou terça no máximo, se eu não estiver me sentindo muito bem na segunda, teremos a cartinha da semana com o baralho cigano, conselhos do baralho cigano para sua semana. Espero que vocês tenham gostado. Mandem para os amigos e amigas que vocês acham que estão precisando ouvir um recadinho aí do mundo espiritual, do mundo energético, simbólico. Quinta-feira agora tem episódio quinzenal também, tá? Com um convidado muito especial. A gente vai bater um papo sobre criatividade e procrastinação. Todos os meus contatos estão na descrição do episódio, assim como a marcação dos minutos, onde está cada leitura de cada duplinha de cartas, tá bom? Então se você quiser ouvir de novo, se quiser mandar para alguém, é só você ir lá embaixo, ver em qual tempo que começa a leitura e pular para esse pedaço do podcast, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comentem muito aqui, me deixem saber, me contem qual carta vocês tiraram e até a semana que vem.